E aí, galera, mais um react rolando. Hoje a gente vai falar de RPG, tá bom? Sou fã, gosto mesmo. Inclusive, comecei na vida de RPG com D&D, né? O famoso Dungeons and Dragons, né? Tá voltando à tona agora, né? A gente tem uma época de ouro nova por conta do Stranger Things, da Netflix, né? O pessoal tem o Hellfire Club, o pessoal joga RPG, né? Então vamos assistir agora um videozinho do nosso querido O Cara do RPG, tá? E ele fala que ele largou D&D, meu irmão. Ele abraçou o RPG, né, criado por uma galerinha lá dos States. O Critical Role é um grupo de RPG que já criou duas animações baseadas em mesa de jogo mesmo, que ele já tem aqui no YouTube, pode procurar, que é Vox Machina e Might Nine, né? Os dois estão passando na Amazon Prime, animações muito boas também. E assim, os caras inventaram um RPG aí, botaram mais uma parada na praça. E Daggerheart tá fazendo barulho. Tá bonito, tá bacana. Eu comprei, né? Vamos esperar chegar e aí a gente faz até um unboxing. Mas, antes de mais nada, react. Chega de D&D. É isso aí que vocês ouviram. Isso? No último episódio aqui eu falei sobre a minha campanha de um ano, meio estilo West Marches, mesa aberta, que foi toda em D&D 2024. E agora, quinta edição, eu vou ir pra .5. Daggerheart. E é Aí, isso bonitão. mesmo que vocês estão ouvindo. Eu vou ir para Daggerheart. De D&D para Daggerheart. Como é que isso aconteceu e por que isso está acontecendo? Vamos lá. Tá? Como eu falei, passei um ano mergulhado nessa edição, jogando nada a não ser isso. E me serviu muito bem para eu dominar ela, explorar todas as possibilidades do level 1 ao 20. Legal. De todas as classes aqui, tá? Legal. Aí, tá? Como a gente, eu jogo quinta edição, essa é a 5.5. Peregrinação pelas regras, tá? Durante o ano de 2025 e um pouquinho de 2024, agora eu quero mergulhar em um outro rolê, tá? Então, são mesas privadas, então quem pede, né, para que isso seja transmitido, não será agora. O dia que eu transmitir vai ser com muita qualidade. Então, opa, se liguem. Chama nós. Eu jogo, hein? Eu jogo, meu hein? grupo de jogadores e propus esse jogo, que é uma versão da quinta edição para Senhor dos Anéis, tá? Todos se empolgaram, o hype foi tremendo. Mas, me cuspindo todo aqui. Eita, o hype foi tremendo. Mas a galera quer experimentar Daggerheart e eu também, tá? Então vamos passando os outros livros para cá. Antes de mais nada, se você tá meio perdido, RPG é um jogo de faz de conta. Tem jeito de jogar RPG com carta, com dado, com os dois, com absolutamente nada além de um pedaço de papel e um lápis. Mas, enfim, D&D é um sistema que usa alguns dados, dentre eles o D20, que é o dado de 1 a 20. Você rola o dado, vai sair um resultado entre o número 1 e o número 20. Tá? Daggerheart traz uma proposta um pouco diferente. Ele não usa o D20, ele usa, se eu não me engano, 2D12. Ele deve falar um pouco mais até para explicar por que ele está trocando de estilo de RPG. Na verdade, né, eu já até sei, imagino, né, saber qual a resposta. A galera está se amarrando, porque é diferente. É diferente. Vamos entrar finalmente no porquê a gente foi para Daggerheart, tá? Daggerheart é um daqueles jogos assim que evocam, tá, os melhores sentimentos de um gamer. Tipo opa! Eu, tá? Por quê? O ato de ler esse livro aqui é muito prazeroso, tá? Então, assim, ele é bem escrito, ele é bem organizado, e quando tu começa a ver, o jogo vai se desabrochando na nossa frente, assim, ele vai se revelando o sistema, né? Então tu começa a ler meio perdido, né? Então, assim, ele é esses jogos encantadores, assim, que tu dá uma primeira lida e não tá entendendo nada, mas de repente começa a se encaixar as peças e tu começa a visualizar. Muito comum em quem curte RPG, né? Isso é muito importante para Daggerheart, tá? A gente se apaixona pela capa, eu já tô apaixonado pela capa há tempos. Ele tá segurando ali, se eu não me engano, a edição em inglês, que, né, enfim, Amazon. Mas, se não me falha a memória, é a Jambô Editora, né, que é a grande editora dos RPGs no presente momento. A gente já viu lá da época da Devir, né? Então, hoje é a Jambô que tá com o Daggerheart em pré-venda. Eu comprei o meu, tô doido que chegue. Porque ele funciona diferente de D&D, consideravelmente diferente. Então, um D20 versus 2D12. O principal aqui, que é como a gente aprende a jogar um RPG novo, tá? Lendo e jogando. Eu quero falar assim, por exemplo, se eu tô migrando, tá, da quinta edição para Pathfinder, por exemplo.
Tá? Outro famoso. Do D&D pro Pathfinder. Tá? E aí? O que acontece? São todos baseados no sistema D20. Tá? Isso quer dizer que esses dois livros são tipo no mesmo idioma, só que com sotaques diferentes. Tá? Tormenta é a mesma coisa, tem um sotaque diferente. Tá bom. Mas é praticamente a mesma coisa, assim, é tipo um italiano e espanhol, tá ligado? Assim, é um português e espanhol, são irmãos. Então, assim, é muito fácil tu aprender essa nova linguagem. Tá. Só que Daggerheart não é bem isso. Também, ele não é o completo oposto. Funciona, porque não são exatamente o mesmo idioma, a gente um enrola o outro e tudo certo. Do mesmo jeito com RPG. A gente lê o livro, quem tem o livro, né? Se não pega emprestado, baixa por fontes esquisitas na internet e a gente estuda, né? Enfim, RPG é isso. É a gente ler uma parada que inspira e dá um pouquinho de base. Como é que eu jogo? Como é que eu defino um nível? Como é que eu falo qual é uma classe? Se o cara usa uma espada ou um arco e flecha. Tudo isso, o livro, né, tenta te dar um norte. E aí, assim, vai mudar como é que você decide as coisas. Você está usando um simulador analógico, jovem. Se você, né, já jogou CS, The Sims, qualquer simulador de qualquer coisa num computador, isso aqui é como a gente fazia antes de computador caber no bolso. Que é um outro idioma, assim, como se a gente pegasse Cthulhu, por exemplo, né? Que tem um funcionamento de mecânicas completamente diferente. O Alien Cthulhu. RPG funciona completamente diferente. Of Cthulhu. Mas Daggerheart, o que acontece? Ele tem similaridades, porém, ele é como se fosse um D&D tão homebrew, mas tão homebrew, que não é D&D. Ele já praticamente é outra coisa, tá? Então, a gente tem um pouquinho de familiaridade, mas elas acabam logo que a gente consegue perceber, na verdade, elas lá pela metade do livro, tá? Principalmente quando a gente vai olhar o lado do mestre, né? Porque esse jogo aqui tem uma parada, tá? Ele tem um sistema separado para o mestre e para o jogador, tá? Não é a mesma coisa, tá? Mas a gente não vai entrar na minúcia disso aqui, tá? Poxa. Dessas... Já tem desculpa para outro react, tá vendo? Ainda, tá? O primeiro passo, tá? Que vocês vão fazer para aprender o sistema novo como eu tô fazendo. Daggerheart eu nunca mestrei. Eu vou mestrar pela primeira vez no domingo, tá? Não estou nervoso, porque eu já fiz isso muitas vezes. E eu imagino que vocês fiquem nervosos toda vez que vão mestrar um sistema novo, tá? Porque é intimidador. Doido pra entrar numa mesa de Daggerheart. Né? É diferente, é novo. Tu não tem muito exemplo, experiências, né, para serem compartilhadas aí. Como é que eu faço? A gente tem que saber que vão ocorrer erros. Então, quando a gente está mestrando um sistema novo, a gente precisa livrar a nossa cabeça dessa tensão e dizer assim, erros irão acontecer. E é bem as miniaturas tão bonitinhas também. Inclusive positivo, tá? Como mestre da mesa, abrir isso assim, ó. Olha, esse sistema novo, eu acabei de ler ele, a gente tô descobrindo vai ainda. aprender juntos, erros irão ser feitos e aí a gente vai corrigindo à medida que a gente vai jogando, tá? É assim, gente. É o passo zero de aprender o sistema novo, ter essa consciência, tá? Depois, a gente vai ter aquele velho conselho do Tim Maia. Leia o livro. Tá. Então, quando eu digo leia o livro, não é fazer o seguinte. Tá? Que isso, já achei pular que ia ser um pode ali, ficar bem à vontade. O que é isso? Pular um outro pedaço e ler. Não, vai ter que ler, cara. Dessa vez, eu vou ter que dizer. Pô, o livro é bonito, gente. Se for um sistema novo, tem ilustração maneira. Esse livro eu já li. Eu aprendi todo o sistema? Não, eu tenho uma vaga ideia de como é que ele funciona agora. Qual que é o meu próximo passo no entendimento de um novo sistema, tá? E ainda, dentro desse passo, quero abrir um parênteses aqui para voltar no exemplo do Pathfinder para o D&D e vice-versa, tá? Aqui, a gente não precisa, de repente, ler tudo, porque as coisas são familiares, tá? Então, assim, é parecido. As coisas mais básicas aqui vão se repetir, né? Entre os dois tem que rolar um D20, né? Tá? Agora da Daggerheart, não. São várias coisas que tem nesse sistema. Então, quando a gente está falando de um sistema diferente, a gente vai ter que ler. E se preparem, quantas páginas? 300? São 366 páginas, aí. Vocês vão ter que lê-las. 300 a 400 páginas, é sempre isso. Aqui, e os livros são A4, hein? Não existem vídeos. Pô, é maneiro. Vocês vão ver que vão substituir isso. Por que eu digo? A primeira leitura, ela é na íntegra, tá? Então eu já fiz essa leitura. Agora eu conheço o livro. Eu sei onde é que está cada parte da informação. Tá? É por isso que a gente lê ele de cabo a rabo. Para quando surgir a gente faz isso com qualquer RPG, né? Tá?
E o segundo passo importante, além de ler o livro, obviamente, Aí, é anotar. fazer as referências, tá? Como eu faço para esse vídeo, eu tenho aqui as referências mais ou menos do que eu vou falar, tá? Vocês vão ter também as referências. E nesse mesmo caderninho aqui, eu comecei a jogar Vampiro, a quinta edição, tá? Há Pô, muito tempo. maneirão. E a primeira vez que eu fui narrar ela, não tinha nenhum escudo, tá? Vampiro a E aí eu máscara. fiz o seguinte, eu comecei a escrever aqui, ó, tá? Um resumo das regras feito por mim mesmo. Ah, cara do RPG, mas é só Ctrl+C, Ctrl+V e mandar a IA fazer para mim em todas as anotações. Não. O processo de vocês pegarem e escreverem. É maneiro. O processo faz parte. Ler o livro, achar as ilustrações bonitas, imaginar uma ilustração com o seu personagem. Pô, eu que mestro mesa de D&D. Cara, é maneiro pra cacete você ter o livro. Óbvio, é caro, né? Dá pra ter o PDF. O mais importante pra mim é jogar, de verdade, é se divertir. E pô, tendo um RPG novo, maneiro, que todo mundo tá animado, porra, eu tô dentro. Eu quero. Do livro para cá, faz com que vocês entendam melhor a regra, comecem a passar isso. Você vai criar o seu escudo do mestre. Começar a sentar na cabeça. Ah, mas eu jogo. Outra coisa, vocês também vão escolher para deixar algumas regras de fora, né? Algumas regras e subsistemas mais complexos não precisam aparecer no começo, tá? Então vocês vão fazer essa triagem também daquilo que não precisa ser mostrado na primeira sessão, tá? A gente pode deixar algumas coisas mais complexas para frente. E eu vou dar um exemplo que vocês já devem ter feito, tá? Por exemplo, ignorar as regras de carga de D&D. Só chamar elas quando elas realmente importam. Veja, a gente está ignorando uma regra e pegando ela só quando precisa. Regra de carga. Você não pode carregar 500 quilos, né? Nas primeiras, né? Então, olha que maravilha. A gente já está no passo 3. A regra existe para te dar uma base. Se ela não tá ajudando no jogo, aí para quê? Entendeu? É mais ou menos isso que ele propõe e eu concordo. Que eu tenho aqui anotado que seria mestrar uma one shot, mas não necessariamente uma pequena aventura, tá? Essa pequena aventura pode ser a semente de uma grande campanha, mas não necessariamente. Aquela aventura que era para ser um dia só. Tu quer ensinar o jogo para os teus jogadores, vocês querem ter uma ideia de como é que funciona o jogo. Eu adoro quando é para ser um dia só. Criar personagens e vira campanha. Comprometer com personagens de longo prazo. Dito isso, eu sei que várias pessoas aqui não têm tempo e se forem fazer uma one shot para depois uma campanha, talvez essa campanha nunca aconteça, tá? Então, eu digo aqui assim, faça uma three shot, né? E deem a possibilidade, depois dessa primeira aventura, de trocar de personagem, se assim eles quiserem, e já entrar no nível um pouquinho mais alto, tá? Então, existe essa flexibilidade, nada é escrito em pedra, entenderam? Uhum. Tá? One shot ou three shot, pequena aventura, tá? Que pode ou não ser a introdução a uma grande campanha. Uma outra ideia aqui é ser um prelúdio. Tu vai fazer assim, ok, nós vamos ter uma campanha. Então, essa história aqui, ela vai ser vinculada a essa campanha maior. Pode ser um flashback, algo que aconteceu no passado. Pode ser até algo que aconteceu lá no futuro. Sabe aqueles filmes que começam com algo que vai ser lá vai ser lá na frente e daí as coisas vão se conectando para trás? É por isso que é maneiro, cara. RPG, porque tu já vai ter que direcionar para aquele fim, né? Mas um flashback cai muito bem, tá? Você mestrando com os seus jogadores... É usar os jogadores, digamos assim que você já... É o que ele vai sugerir agora. É você como mestre, junto com os jogadores, ou você como jogador, junto dos seus colegas de mesa e o seu mestre, vocês são roteiristas dessa história, cara. Vocês estão contando uma história e se divertindo no processo. É isso que é bacana, é isso que é maneiro. Já fizeram essa one shot e os jogadores também já estão entendendo o sistema. Pega aquilo que eles são melhores, tá? Se um cara é muito bom em combate, assim, pega e usa o conhecimento dele, assim, ó, fulano, dá uma verificada nessa regra. Ô, fulano, como é que funciona aquilo lá mesmo, tá? Por quê? Porque isso acelera o jogo e põe os jogadores como parte, tá? Isso deve ser negociado já no começo do jogo. Olha, se vocês souberem de alguma coisa, é assim, tá? Maneiro. Beleza? Beleza. Usar o conhecimento dos jogadores. Muito importante, passo 4. Sim, e senhor. agora, o passo 5, que eu acho que aqui é o truque de gênio, tá? Pega o papel para anotar. Vocês levem isso para tudo, tá? Na vida de vocês, que vocês forem mestrar sistemas novos, tá? Para todas as vezes que isso acontecer na vida de vocês. Vou precisar saber disso mesmo, hein? Muitas e muitas vezes, tá? Tomara. A gente vai criar sessões que realçam subsistemas. O que eu tô falando? Não vamos entrar em regra aqui de Daggerheart que pouca gente conhece, tá? Tá bom. Nós vamos usar exemplos de D&D para isso. Ok. E quem já jogou as minhas campanhas, assim, alguma vez, assim, sabe que eu faço isso. E gostam que eu faça isso. Eu pego, por exemplo, e faço alguma aventura ou sessão que vai girar em torno de um subsistema específico.
que significa isso? Vamos dizer, eu tenho aqui os meus heróis, tá? Uhum. Eles estão aqui. Bonitinhos. E aí, a gente vai usar o agarrão. Essa daqui eu quero dar um destaque assim, para as regras de agarrar, tá? Ah, Por sim, quê? sim. As regras de agarrar é muito clássico Agarrar. a gente esquecer. Só que se a gente fizer isso assim, há 2 sessões, que isso rola frequentemente, depois vai virar instintivo, tá? Uhum. Os jogadores vão aprender, tu vai aprender. No máximo que vai acontecer, tu vai ter que perguntar para um jogador, porque são 5 pessoas aí, mais ou menos, né? 4, 5 pessoas que vão saber essa regra. Alguém vai lembrar, entendeu? Então, assim, regra, a sessão de agarrão. Então, assim, eu vou usar monstros que agarram. Talvez eu estou usando águias aqui, né? Que estão voando aqui em cima dos jogadores, né? E estão agarrando elas, tá? E esses demônios aqui, por sua vez, também estão fazendo a mesma coisa, agarrando e tentando carregar, né? Os bonequinhos de uma criaturas, polegada tá? ali, ó. Isso vai fazer que eles dominem, né? Completamente. E tu também. A questão do agarrão. Então, esses são passos, tá? Que eu faço toda vez e me tranquilizam muito para aprender um sistema. Ah, legal. Porque às vezes a gente, principalmente quando a gente chega, o Daggerheart tem uma vantagem. Eu faço isso tá? ensinando o Daggerheart sistema, só mas tem um livro. sim, funciona. Só tendo um livro dá uma tranquilidade que tu precisa saber só isso aqui. E à medida que as coisas vão saindo... Opa, isso né, vale uma pausa para um comentário. D&D é lindo, é maneiro. A Wizards of the Coast nem tanto, que, enfim, são os donos, né? Mas D&D tem um pequeno detalhe. São 3 livros. Todo mundo, geralmente, costuma começar pelo livro do jogador. Aí você tem o livro do mestre e o livro dos monstros. Essa tríade funciona como os livros base. E aí você tá vendo aquela estante ali, linda por sinal, cheia de livros com um cantinho ali de D&D. Aquilo ali são materiais complementares. Ali tem uma caixinha com starter kit, né, que é tabuleirinho com bonequinho. Tem esse tipo de material, né? É dinheiro. Agora, tem materiais complementares que é, por exemplo, vou inventar um país, um continente, um mundo, né? Então, tem livros que colocam, né, esse cenário, né, cenário 7. E aí, assim, é muito material. Se você vai ter tudo no PDF, lindo. Se você vai ter tudo físico, é caro. E aí, Daggerheart saiu agora. Tem um livro só. Nesse um livro, teoricamente, já é o livro do jogador e livro do mestre. E acredito eu que um pedacinho do manual de monstros de Daggerheart. Então eu tô super animado para esse livro chegar na minha casa. Ponto. Aprendendo, né? É diferente de tu chegar numa 5ª edição, onde já tem conteúdo pra caramba, né? Pode ser intimidador e é. 3 livros mais uma estante. É um sistema muito maior. Agora, Daggerheart não. E se tu chegou até aqui, se tu clicou no meu clickbait, provavelmente tem interesse em Daggerheart também. Tenho. Ele tá saindo em português pela nossa querida e minha vizinha aqui, Jambô. Ah, né? viu? Então, É a Jambô mesmo. eu vou deixar, como sempre, o meu cupom da Jambô, link na descrição, para quem Eu quiser usei o seu dar uma cupom, olhada mestre. nesse sistema e garantir ele já. Eu tinha esquecido que era antes Jambô. da Fiquei, pré-venda, porque você sabe. fiquei lembrando da Ele Devir. ficou sold out lá Saudades. nos Estados Unidos. Ele vai ficar sold out no Brasil. Porque Vai a gente ficar. é um mercado grande. E ele vem com essas cartinhas. Ah né, lá, mano. que são super bacanas. Pô. Só isso aqui vai fazer isso aqui vender horrores, tá? Cheiro de RPG novo. Não tem Daggerheart se coisa joga melhor. com É isso aí, cartas galera. e dados. Fiquem bem. Falou! Valeu! E você que caiu de paraquedas, não segue o nosso canal ainda, por favor, vai, clica aí, se inscreve, ativa o sininho para não perder nada e comenta aqui embaixo, vai. Fala pra mim, você tá afim que eu reaja a mais coisa de RPG? Você quer que eu fale mais de Daggerheart? Ou, quem sabe, que tal um unbox assim que chegar o meu livro? Beijo e a gente se vê no próximo. Até e tchau!